Caramba, já era! Os atores simplesmente cansaram de ficar negando a presença deles em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura e começaram a confirmar. Um dos atores a gente já tinha quase certeza pelo próprio trailer, porém, outro ator a gente só sabia através de rumores, através de supostos vazamentos, e a confirmação dele de que ele gravou sim cenas pro filme é uma confirmação também de possíveis vários outros rumores aí de Doutor Estranho 2 que são empolgantes pra caramba. Vamos falar sobre isso tudo aqui nesse vídeo porque tem muita coisa pra gente conversar. Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte, antes da gente continuar pro vídeo, deixa eu já te pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações para me dar uma força gigantesca aqui no canal, não custa nada, pô. E assim você já vai participar da família Loquia, já vai estar aqui acompanhando os próximos vídeos, ficar informado do mundo de super-heróis. E para você que tá sempre aqui me acompanhando já, deixa eu já te oferecer o meu muito obrigado e o meu beijo lá no seu coração, de verdade, ó. Isso aqui é um abraço, eu acho. É um abraço apertado. Mas continuando. Ninguém mais, ninguém menos que o Sir Patrick Stewart, o professor Xavier dos filmes dos X-Men, em mais uma das suas várias entrevistas para a divulgação da série Star Trek Picard. Ele tá sendo muito perguntado sobre a sua participação no trailer de Doutor Estranho 2, né? Porque ele supostamente teria aparecido lá como professor Xavier, né? Mas ele vem negando, né? Em uma das entrevistas ele disse que não estava sabendo de nada, em outra entrevista ele até perguntou quem é o Doutor Estranho, né? Mas chegou nessa entrevista e do nada ele simplesmente cansou de negar e confessou que era ele mesmo. Olha só o que ele respondeu na cara, assim. E falou sobre a participação dele no trailer de Doutor Estranho. Olha, na verdade, eu não reconhecia a minha própria voz. Parecia diferente. Se eu estava resfriado ou algo assim na época, eu não sei. Mas fiquei surpreso e tudo que eles viram foi parte de trás do meu ombro e eu acho que o meu lóbulo da orelha, nada mais, que teria havido tantas conexões feitas. Ou seja, ele sequer se deu o trabalho de negar e ele ficou surpreso que de tão pouco que mostrou, né, só mostrou parte do ombro e parte da orelha, ficou surpreso que só de ter mostrado só isso, ainda conectaram várias coisas, ainda identificaram ele, ou seja, admitiu de cara que era ele mesmo e ficou surpreso que identificaram ele ali no trailer só com aquele detalhezinho. Então não tem nem mais por que ter dúvidas. É sim o professor Xavier ali no trailer de Doutor Estranho, como a gente desconfiava mesmo. E é sim interpretado pelo Sir Patrick Stewart, o mesmo ator que interpretou o professor Xavier nos filmes clássicos dos X-Men. A grande questão que fica pra gente aqui é a seguinte, tá? E antes da gente conversar sobre isso, só deixar claro, essa é só a primeira confirmação vinda de ator que a gente vai conversar nesse vídeo. Que tem outro ator que confirmou a participação dele nesse filme que ainda mais de explodir a cabeça, porque a participação do Patrick Stewart a gente já desconfiava, né? A gente já desconfiava pelo trailer, mas enfim. A grande questão agora é saber qual versão de Professor Xavier é essa. Que primeiro, pode ser o Professor Xavier dos filmes mesmo, os filmes do Wolverine, do Hugh Jackman, e mais especificamente o Professor Xavier que apareceu naquele futuro que deu tudo certo em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, lembra? No finalzinho do filme lá, teve um futuro que deu tudo certo e o Wolverine acordou, tava lá o Professor Xavier vivo no fundinho da sala, então a Jean Grey também estava viva, o Ciclope estava vivo, então aquele futuro que deu certo pode ter sido o futuro que deu origem ao Professor Xavier dos Illuminati de Doutor Estranho 2. Ou a possibilidade que eu acho que é até a mais empolgante de todas, que esse Professor Xavier dos Illuminati, que está sendo interpretado pelo Patrick Stewart, é na verdade o Professor Xavier do desenho animado dos anos 90. Desenho animado esse que está sendo trazido de volta pela própria Marvel Studios como X-Men 97, que foi o ano em que a série animada terminou, né, oficialmente.
E na verdade faz todo sentido eles fazerem esse crossover agora com a série animada, porque no próprio trailer de Doutor Estranho nós vemos num trechinho ali muito rápido o Doutor Estranho atravessando para um universo animado. Então, pô, se o Doutor Estranho pode atravessar para um universo animado por um portal da América Chaves, por que um personagem de um universo animado não poderia atravessar para um universo em live action também? E outra coisa, em imagens vazadas de Doutor Estranho 2 aparece o Professor Xavier andando numa cadeira de rodas lá flutuante, igual a cadeira de rodas do Professor Xavier daquela série animada. E outro detalhe muito interessante também é que no finalzinho dessa série animada dos X-Men, o Professor Xavier termina indo embora da Terra com o Império Shi'ar para ser tratado, enfim, que ele estava ferido, ele estava machucado por conta de circunstâncias da história lá que estava sendo desenvolvida. Então, enfim, pode ser que depois desses acontecimentos, algo tenha acontecido que tenha feito o Professor Xavier se unir aos Illuminati do multiverso, que vão aparecer aí em Doutor Estranho 2. Ou seja, Doutor Estranho 2 pode ser exatamente uma história que vai conectar a série animada dos anos 90 a essa nova série animada que vai começar, que vai continuar a história da série animada dos anos 90 dos X-Men aí, que tá pra chegar logo logo no Disney Plus. Isso é muito empolgante, é a Marvel indo fazer uma coisa muito louca mesmo. Mas, como eu disse, tem uma outra confirmação, né? E essa outra confirmação é muito empolgante também, porque ela confirma um outro rumor, um outro suposto vazamento. Ninguém mais, ninguém menos que o Bruce Campbell confirmou a presença dele no filme. Quem é o Bruce Campbell? Você pode se perguntar. Ele é um ator que estava em vários filmes aí do Sam Raimi, filmes de terror do Sam Raimi, mas ele também fez algumas participações na trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi. Então muitos especularam que ele faria uma participação em Doutor Estranho 2, por Doutor Estranho 2 ser dirigido por Sam Raimi também. E vários vazamentos de várias fontes diferentes até disseram que participação seria essa. Bom, mas enfim. Daí, Bruce Campbell foi em uma convenção, ou mais especificamente em um encontro com fãs lá nos Estados Unidos, e uma das pessoas que foi a esse encontro fez perguntas a ele relacionadas ao trabalho dele e também, lógico, a presença dele em Doutor Estranho 2. E surpreendentemente, ele respondeu essa pergunta numa boa, assim, de boaça, nem tentou esconder. O que é uma baita surpresa, é uma coisa assim, refrescante, quando a gente leva em consideração o comportamento dos atores, assim como o Andrew Garfield mesmo, que nega tudo, negou a participação dele em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Ryan Reynolds também, que recentemente negou fielmente, piamente a participação dele em Doutor Estranho 2, porque assim, a gente já conversou aqui que não é o papel de atores confirmar a presença deles em filmes. Isso aí é o papel do marketing. Mas enfim, parece que o Bruce Campbell, talvez até por ter um papel menor, não tá tão ciente disso ou não tá tão se importando com isso. E ele falou abertamente, confirmou que ele gravou cenas para Doutor Estranho 2. Vamos ler aqui exatamente o que ele disse quando perguntado sobre Doutor Estranho 2, tá? Inclusive, uma coisa muito interessante sobre o filme como um todo, o que ele falou. O negócio com o Doutor Estranho é interessante. A maior parte do filme foi refilmada extensivamente, então não tenho ideia do que está lá e do que não está. Eu fiz uma cena legal com um personagem que é amado há anos e teremos que ver o que vai acabar no filme. Não sei se ainda está lá. É uma participação bem legal. Agora, primeiro, vamos nos questionar. Que personagem amado há anos é esse que ele está se referindo? Segundo os vazamentos, o personagem que ele interpretaria no filme seria Balder. Balder, nos quadrinhos, é um irmão do Thor, é um Asgardiano, e nesse filme, segundo os vazamentos, ele seria um membro dos Illuminati, que estaria representando os Asgardianos, e seria uma espécie de alívio cômico pro filme, alívio cômico pros Illuminati, e morreria bem cedo, o que justificaria o fato dele ter dito ali que era uma participação bem rápida. No filme, segundo os vazamentos, ele apareceria, seria um alívio cômico e morreria bem rápido para a própria Wanda, para a própria Feiticeira Escarlate. Se for esse o caso, isso que ele disse simplesmente confirma os vazamentos que a gente está ouvindo aí.
Então é mais uma confirmação oficial de que vários vazamentos são oficiais. O que não significa que tudo que a gente está ouvindo sendo vazado é oficial, mas mais um detalhe é oficial. E assim, esses vazamentos que dizem que Balder era um membro dos Illuminati, essas fontes, né, ou pelo menos algumas dessas fontes também dizem que outros membros dos Illuminati são Reed Richards do Quarteto Fantástico, interpretado pelo John Krasinski, por exemplo. Então o fato do Bruce Campbell ter se confirmado no filme pode simplesmente ter confirmado o John Krasinski como o Reed Richards do Quarteto Fantástico também. Só tô dizendo isso. Mas vale ficar esperto em relação ao seguinte, isso aqui que ele falou sobre as refilmagens, né? A gente já sabia que o Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura tinha passado por refilmagens, né? Foi no final do ano passado, no final de 2021. Mas ele reforçou aqui que muito do filme foi refilmado e muita coisa mudou, a ponto dele nem saber o que continuava no filme e o que não continuava. Então, fiquemos espertos. Muitas das coisas que podem vazar aí pode ser da primeira versão do filme. Então pode ser que nem se concretize aí na versão que a gente vai ver no final aí no cinema, sabe? O que eu sei é que o que a gente ouviu até aqui é muito empolgante e vai ficando mais empolgante a cada dia que passa. Comenta aqui o que você achou dessas novidades, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.